Eu fui no enterro do principal financiador do maior projeto da minha vida. Há exatamente 4 anos atrás, numa tarde como essa que eu estou gravando o vídeo aqui, eu recebi a notícia de que meu pai tinha sido brutalmente assassinado em frente a um projeto social que a gente tinha. Muita gente não conhece a história da minha família, e não fazem ideia de várias coisas que vieram acontecendo na minha vida desde que eu nasci e desde que eu cheguei aqui na Argentina para começar a faculdade de medicina. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha passado a manhã inteira estudando, faltava mais ou menos um pouco mais de uma semana para minha primeira prova oral do primeiro período de medicina. Eu saio do banho, pego o telefone, recebo a notícia de que meu pai havia sido baleado em frente a esse nosso centro. Muitos amigos vêm me mandar mensagem todo ano, no dia 4 de agosto, desde que isso aconteceu. Mensagem de consolo, de gente que gosta de mim, sabe que provavelmente é um dia muito triste, imaginam que seja um dia muito triste, mas que na verdade eu não vejo dessa forma, meu luto não é desse jeito. A realidade é que todo dia, 4 de agosto, desde que esse fatídico dia, eu utilizo para lembrar de como foi meu pai em vida. Eu não lembro do que aconteceu, não fico pensando no que aconteceu naquele momento. É um dia que, inevitavelmente, eu lembro que foi quando ele fez a transição dele, quando ele partiu para outro plano. Mas que, com isso, me leva diretamente a todas as lembranças lindas que eu tive com ele, da oportunidade que eu tive de viver momentos incríveis, extraordinários com meu pai. Uma história que eu sempre gosto de lembrar também foi quando eu tinha ido muito mal no Enem, em 2020, e eu e minha namorada decidiu que ela ia vir para a Argentina fazer medicina a qualquer custo, porque era o sonho dela, e ela não queria mais esperar no Brasil, passar mais tempo estudando para tentar entrar pelo Enem ou por algum outro vestibular. Ela já queria começar no próximo ano medicina de qualquer forma, então ela decidiu que ela ia vir para a Argentina com certeza. E aí antigamente eu não era tão dos estudos, era mais dos esportes. Tive que pensar uma forma de como que eu ia explicar para minha família que eu ia largar tudo no Rio de Janeiro para me dedicar 100% à medicina em outro país, né? Foi algo que me assombrou durante vários dias, porque eu pensava assim, cara, como que eu vou explicar para as pessoas que sempre me viram o dia inteiro vivendo no esporte, que a partir de agora eu vou precisar ser 100% bancado em outro país para viver 100% dos estudos. Era algo que eu não tinha ideia de como eu ia fazer. Eu imaginava que eu ia ser totalmente incriminado. E de verdade, vários familiares, no primeiro momento, né, na primeira impressão, me desencorajaram. Teve familiar próximo dizendo que não valia o benefício pelo risco que era. Teve familiar dizendo que era muita aventura. Teve familiar que disse que cada hora eu queria uma coisa, então não ia dar certo, eu ia mudar de ideia rápido. Mas a única pessoa que, no primeiro momento, desde a hora 1, que eu decidi expressar que eu queria medicina e essa pessoa me apoiou, foi meu pai. Meu pai foi essa pessoa. Todo mundo me desencorajou no primeiro momento. Todo mundo achava que eu não seria capaz ou que não ia ser do meu gosto. A única pessoa que abriu um sorriso e disse que faria de tudo que tivesse no alcance dele para que eu seguisse o meu sonho, para que eu seguisse o meu projeto, foi o meu pai. Então isso é para vocês terem ideia da relação que eu tinha com ele. Meu pai, ele confiava em mim mais do que eu mesmo. Até eu, antes de dar notícia para todo mundo, eu não confiava em mim porque eu achava que eu não ia conseguir demonstrar o tanto que eu queria aquilo a ponto de meus familiares me entendessem. E de fato não entenderam no primeiro momento. Hoje em dia todos eles até me ajudam. Mas naquele primeiro momento, o único que olhou nos meus olhos e disse: meu filho, fica tranquilo, vá atrás dos seus projetos, dos seus objetivos, a casa do papai sempre vai estar aqui,
E eu vou te dar total apoio dentro das minhas condições para que você consiga isso. E até hoje, inclusive, ele é o principal financiador desse sonho, desse projeto. Dedico a ele a minha faculdade, a minha formação. Então, isso é para vocês verem o quanto meu pai era um cara importante na minha vida, o quanto ele me incentivava, o quanto ele era central em me manter forte, me dar energia para seguir e para correr atrás dos meus objetivos. E esse 4 de agosto não tem sido diferente. Hoje eu acordei e aí eu fui buscar na nuvem, né, nas memórias que eu tenho no telefone, algo do meu pai, e encontrei um vídeo incrível de uma vez que a gente foi para uma casa de praia que minha irmã tem, na Costa Verde, e ele adorava fazer arte, fazer audiovisual, esse tipo de coisa. E a gente resolveu fazer uma entrevista contando um pouco da minha história, da minha relação com ele e contando um pouco das pretensões políticas que ele tinha para frente a partir daquele momento. Esse vídeo acho que foi em 2018, 2019, então já faz bastante tempo. E ele retrata muito bem o que eu penso nos 4 de agosto que eu vivo a partir de 2022. Que são só memórias boas. Eu lembro do centro social, meu pai, desde antes dele ser preso e também depois. Eu lembro de viagens que a gente fez, eu lembro da gente ao Monte Lancha. Eu lembro dele me ensinando todo tipo de coisas, todo tipo de assunto, todo tipo de conteúdo. Meu pai adorava conversar sobre tudo. E essa é a sensação que eu tenho nos dias 4 de agosto de todos os anos. Não pensem que eu fico melancólico, sofrendo o que aconteceu. Pelo contrário, esse acabou sendo mais um dia para eu lembrar do meu pai, de como ele foi em vida. Jamais na minha vida eu deixaria que uma situação daquela que aconteceu definisse a memória que eu fosse ter com meu pai em qualquer dia da minha vida. A memória que eu tenho com meu pai sempre serão de dias alegres, de dias incríveis, de muito aprendizado, de muitas conversas bacanas, de muitas amizades que eu fiz através do meu pai. E é a mensagem que eu deixo no dia de hoje. Uma linda homenagem com esse vídeo que vai passar para vocês a partir de agora. Para explicar um pouco melhor a vocês a nossa história, o meu pai foi preso, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos. E eu lembro de flash das campanhas antigas, anteriores a ele ser preso. E foram longos 11 anos essa nossa luta, né? E agora que ele está aqui fora, logo assim que ele saiu, eu já vi o interesse dele enorme de voltar para a política. E eu não entendi muito bem, né? E assim como vocês, eu conversei com ele e vim buscar uma resposta para mostrar também para vocês o porquê desse interesse todo dele de voltar para a nossa Zona Oeste, voltar para o trabalho antigo que eu sempre ouvi falar. Eu não vivi, mas eu sempre ouvi falar. Então, por que, pai, esse seu interesse de voltar à política na Zona Oeste? É muito fácil. A Zona Oeste, eu encontrei ela abandonada, não é mais aquela Zona Oeste que existia. A própria população tem demonstrado isso em várias falas, de que a Zona Oeste mudou. E eu tenho consciência que eu posso fazer a Zona Oeste voltar a ser aquela cidade mais organizada. Você gosta de futebol, né? Tem pessoas que gostam de futebol, outras gostam de MMA. Eu gosto de fazer política, de criar um trabalho social ajudando toda a população. E eu voltei e vou fazer aquilo que eu gosto, vou reconstruir a minha vida e o meu trabalho social. E vou fazer a política. E aí, gente, ele retomou a política aqui na Zona Oeste, né? E eu, que sou viciado em política também, herdei isso no meu sangue, graças a Deus, fiquei bobo com a quantidade de gente que veio atrás, foi na nossa casa, queria voltar a trabalhar com meu pai, e tudo por amor que ele fez, por gratidão. E caraca, eu queria saber agora, eu quero que você explique
para os nossos seguidores como é que está o andamento dessa campanha, porque eu estou lá todo dia vivendo aquilo, mas tem gente que trabalha, que queria estar conosco, mas quer acompanhar e não pode. A gente está trazendo agora para vocês, em primeira mão, o que está... A gente vai trazer o que está se passando lá, pai. Eu quero que você fale um pouco como é que está o andamento da nossa campanha. Bom, eu gostaria de ser o prefeito do município do Rio de Janeiro. Entretanto, houve um problemazinho de saúde e para mim ficou difícil. Mas tem a Carminha Jerominho, que é minha filha, que é tua irmã, e que vai fazer um grande trabalho político na esfera de... como vereadora. Então, pô, vai ser muito bom. Hoje está uma vergonha a política da Zona Oeste, e com a Carminha a coisa vai ficar diferente. E eu vou estar ajudando ela, você também, e toda a população da Zona Oeste. Pai, sobre o trabalho social, eu lembro de flash, de reflexos, porque eu era muito pequeno, como eu já falei no vídeo aí, e eu queria saber um pouco como é que ele está ficando agora. O que você espera para o nosso trabalho social? Hoje, a reconstrução do nosso trabalho social mostra um espaço físico muito maior do que nós tivemos anteriormente. Então, nós vamos ter condição de ter cursos, auxiliando a população a melhorar seus conhecimentos, atendimento médico e outros cursos profissionalizantes. Então, vai ser aquilo que a gente sempre fez. A gente atendeu 800 mil pessoas durante o período em que fizemos nosso trabalho social, e agora eu quero atender 8 milhões de pessoas. E vocês não têm noção como que é a nossa casa. A gente está na varanda conversando sobre política ou resolvendo alguma coisa e fica o dia inteiro chegando gente procurando o meu pai, procurando a minha irmã, me procurando para saber se a gente pode dar alguma ajuda em questão de saúde, em questões familiares. E eu acho que por isso que meu pai teve a necessidade de voltar para esse projeto social que a família sempre levou à frente. O que você espera, pai, da nossa candidata a vereadora Carminha Jerominho para o pós-campanha? Então, pós-campanha, eu vou estar junto com ela. Eu vou estar orientando minha filha a produzir efeitos importantíssimos para toda a sociedade da Zona Oeste, principalmente, o município do Rio de Janeiro, mas principalmente da Zona Oeste, que é onde a gente vive, trazendo melhores condições de vida, melhores recursos. E a Carminha é guerreira, todo mundo conhece isso, todo mundo sabe. Ela luta mesmo. E nós vamos desbravar essas dificuldades que no momento estão existindo em nossa cidade. Vamos fazer tudo de melhor para que a nossa cidade, a nossa Zona Oeste, consiga sobreviver com menos dificuldade. Um beijo para vocês e a gente encerra nossos quadros por aqui. Alô, pessoal, dê o seu like no canal do Jerominho Filho, é o meu filho, está aqui ao meu lado, e se inscreva também para que a gente possa progredir em todo um trabalho. Vão ter grandes entrevistas maravilhosas com o Jerominho Filho, e vocês vão gostar.